Apertou, mas não acendeu. E hoje eu anunciei o Apertou, mas não satsang. acendeu agora. Eu anunciei o satsang de ontem, de hoje, pensando que fosse ontem. E eu pensava que fosse ontem, entendeu? Estou completamente fuso. Então, Wanda, diz aí, querida. Ok, então, é sobre Jiva, inclusive, aproveitar esse satsang, já fazer aqui aquela que era, lembra que eu escrevi para você um tempo atrás, para a gente fazer um tal? É essa questão que eu vou colocar aqui. No despertar, né, quando a gente percebe a nossa natureza enquanto consciência, há uma visão, um apreendimento do Jiva, né, do nosso Jiva, como sendo também um objeto, uma manifestação em mítia, né? Mas com o despertar, o que a gente vê é que as vasanas que até então mobilizavam ou alimentavam essa noção de um eu imaginário, né? Da falsa identidade, tá alocada ali no eu imaginário, essas vasanas, elas vão, algumas, se dissolvendo naturalmente, outras vão ficando, assim, menos evidentes, menos presentes. Vai havendo uma mudança gradual na mente, por assim dizer, né? E aí, usando uma analogia da fruta e da semente, né? Vamos pensar numa maçã, por exemplo. A maçã, ela existe, né? Mas o que dá continuidade à maçã, o que pode dar continuidade a novas maçãs a partir daquela, é justamente a semente dentro da maçã, né? Assim. E aí eu estava pensando que as vasanas, né? Como o James usa muito essa palavra, seriam como as sementes do corpo sutil, né? À medida que essas vasanas vão se resolvendo e que, portanto, elas não vão mais frutificando, produzindo novas armas, é como se essa semente perdesse o seu poder de produzir não só novas sementes, novas vasanas, como levar esse corpo sutil a se manifestar numa nova vida, sabe? É como a maçã, ela tá com as sementes lá, mas as sementes estão estragadas. Então, a hora que aquela maçã se dissolver, a sua matéria possa acabar, a matéria sutil, que seriam as sementes, não tem como frutificar. Sim, posso... Eu não sei, seria mais ou menos isso que acontece, Arlindo? Sim, eu quero simplesmente eu quero colocar um parêntese para minha mente está um pouco fraca hoje, é que existem algumas passagens nos nossos textos que descrevem a mente do Yanni. A mente do Yanni, o corpo causal do Yanni é onde são depositados as sementes, né, as vasanas ou as sementes, né, que geram, né, geram os pensamentos, os sentimentos e as ações e as verbalizações. Então essas sementes, elas são como é que a gente faz? Você sabe quando você tem as sementinhas que você arrocha, você passa na panela e faz ela ficar, como é que se diz? Arrostida em italiano significa, como é que diz? Dourada, passada, fritada. Tostada. Então, existe essa analogia que você colocou, Wanda, existe nos nossos textos, que dizem que as vasanas, ou a mente do Yanni, são tais quais as sementes que foram tostadas no fogo do autoconhecimento. Essas sementes, quando elas são tostadas, elas ainda assim elas permanecem, mas elas não mais compelem o indivíduo, entendeu? A agirem, entendeu? A agirem mecanicamente, automaticamente. Entendeu? E, ao mesmo tempo, essa metáfora apresentada nas escrituras, ela se estende para explicar que essas sementes tostadas, ela ainda assim, elas podem ser vistas como sementes
cuja, embora ela não consiga mais reproduzir e crescer, né? Ela não consiga mais sprouting, germinar e crescer, entendeu? Mas ainda assim elas podem ser utilizadas, simplesmente desfrutadas, para ser comidas, porque essas sementinhas tostadas, elas são deliciosas. Então, é uma analogia para dizer que elas não mais crescem nesse círculo vicioso, né, de vasana, vassas, desejo, sentimento, emoção, ação, aí vassa. Então, ela não reforça esse círculo vicioso infinitamente, mas elas podem ser curtidas, né, do ponto de vista dessa analogia, dessa metáfora, do mesmo modo que a gente curte as sementinhas tostadas que já não são reprodutíveis, que já não são germináveis, entendeu? E que ainda assim todos nós gostamos muito, né? De uma castanha tostada e outras sementes tostadas. A primeira questão que eu tenho para você, Wanda, é quando você diz... Cadê a Wanda? Wanda, quando você diz no despertar, né? Você começou dizendo, quando ocorre o despertar, né? Eu gostaria de compreender melhor, e o Jiva se reconhece, se realiza, eu gostaria de compreender melhor o que você quer dizer por esse despertar, quando o Jiva desperta. É quando o Jiva reconhece um primeiro aprendimento de que ele é consciência, sabe? Naquele momento ainda de um pouco de confusão, né? Você vê realmente, dá aquele clique, eu sou consciência, mas ainda tem ali aquelas noções egóicas, tem o ego muito presente e tal, mas aos poucos você vai se estabilizando nesse conhecimento de que você é consciência. E aí o ego não consegue, ou pelo menos passa a não funcionar como funcionava antes. Seus valores que vão usar esse despertar que você se referiu agora e que você se refere diversas vezes, né, quando você se coloca no grupo, esse despertar não é um despertar puramente intelectual, né? Muito embora ele tenha, desculpa, não é um despertar puramente experiencial, muito embora existe um senso experiencial de presença, né? De consciência, né? A minha consciência, a minha existência sempre presente, né? Em cada experiência minha existe essa existência, essa consciência que ilumina, né, cada uma dessas experiências através dessa construção. Então, existe esse elemento experiencial, mas eu entendo você dizer que esse clique, né, essa ficha que cai, esse despertar que você se refere, é um despertar referente a uma compreensão mais clara e mais profunda da sua real natureza. É isso que você quer dizer? Uma compreensão cognitiva mais clara, mais firme, em referência àquilo que você é realmente. Só para a gente permanecer na mesma página. Sim, é isso. Ok. Então, uma vez que você tenha tido esse reconhecimento ainda permanece sujeito, entendeu? Aquilo que o James às vezes coloca o efeito vagalume. Ele é claro em alguns momentos, aí ele permanece um pouco mais sombrio em outros momentos, entendeu? Ele é mais claro de novo, ele é mais sombrio. Ele é quase sempre mais claro quando a gente está exercitando esse conhecimento através do estudo, contemplação, reflexão dos ensinamentos, entendeu? Ou propagação dos ensinamentos. Então, quando a gente está com a mente sempre associada a esses conhecimentos, né, esse conhecimento tende a permanecer mais vivo na nossa mente, mais presente, mais vivo, mais sempre à nossa disposição, né? Então, existe esse período, Wanda, em que esse documento, esse conhecimento é um conhecimento que ele não é sempre presente, entendeu? Ele aparece, mas ele é esquecido. Ele aparece, ele é esquecido. Por que ele é esquecido?
Porque lá fora, no mundo lá fora, em Nitya, em Samsara, tudo que existe é fundado na total auto-ignorância da real natureza do ser, do eu, da realidade, entendeu? Então, todo mundo pensa, fala e age segundo, né, segundo a perspectiva de que a natureza da realidade é dualidade e nós somos, cada um de nós, um indivíduo corpo-mente, nós somos isolados, a minha existência é aqui e eu preciso de viver a vida segundo essa plataforma dualística e eu preciso me proteger de todo modo, porque, entendeu? Existe não somente dualidade, existe uma infinita pluralidade de nomes, cores e formas e as coisas em mídia são muito difíceis de serem controladas, né? De serem estabilizadas, porque aqui em Nietzsche não existe segurança, né? Fundamentalmente. Então, essa ignorância, ela pervade todo o campo de Nietzsche e todo e qualquer relacionamento, toda e qualquer interação nossa com o campo irá reforçar essa ignorância, Todo mundo falando com você durante o seu trabalho, aqui e ali, estará reforçando essa ignorância. Portanto, se esse autoconhecimento não for muito firme, muito claro e muito bem assimilado, retido e mantido na nossa mente, a tendência é que a gente, de novo, esqueça. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos num oceano de autoignorância. No oceano, nós navegamos, transacionamos num oceano chamado samsara de autoignorância, de ignorância da real natureza do eu. Então, para contrabalançar essa ignorância, a gente precisa permanecer associado com esses conhecimentos e com um professor válido, até que esse conhecimento seja tão firme, entendeu? Tão firme que eu já não viva esse efeito vagalume de eu me lembro, eu me esqueço, eu me lembro, eu me esqueço, eu me lembro, eu me esqueço, entendeu? Até que esse conhecimento seja vivo e sempre presente na minha mente. Eu sou a luz da consciência e a minha natureza é inteira, completa, plena, e não existe nada que possa me afetar, porque eu sou aquilo que pervade o inteiro universo. Eu sou a luz, né, que ilumina todos os seres vivos e os seres sentientes, insentientes também, né? Então, esse período de assimilação desse conhecimento, internalização, integração, digestão, processamento, entendeu? É o que a gente chama de nididhyasana, até que esse conhecimento ele já não seja mais esquecido. Até que seja um conhecimento tal qual aquele de andar de bicicleta, que uma vez que você encontra o seu equilíbrio, você jamais esquece como encontrar aquele equilíbrio, você jamais esquece quem você é quando aquele conhecimento é claro, firme e se torna devidamente assimilado e, portanto, sempre presente e disponível, vivo em nossas mentes. Então, isso é o que a gente chama de nididhyasana, e nada mais é do que um estágio sucessivo ao estágio de contemplação e de reflexão, que significa constante aplicação desse conhecimento no meu dia a dia, de momento a momento, né, na minha vida, na medida que esses esquecimentos surgem, aí eu começo a reagir ou responder de uma plataforma de autoignorância, aí de novo eu tenho esses conhecimentos vivos na minha mente para neutralizar aquela vassana de medo, de desejo, que é fundada na ignorância da real natureza do eu, entendeu? A gente tem que lembrar que esse autoconhecimento ele ocorre no nosso corpo sutil, que é a nossa mente consciente, mais especificamente no intelecto. Mas ele vai ter que continuar lidando com todas as sementes de pensamentos, emoções e sentimentos depositados no corpo causal. Então, todo aquele material ali no corpo causal, grande parte desse material são resíduos de ações passadas que ainda não manifestaram como o meu Prarabdha Karma, mas são quase todas elas derivados ou derivantes ou resultantes de ações, pensamentos, palavras e ações
todos eles baseados em auto-ignorância. Então, eu tenho um monte de vasanas Steel ainda, né, fundadas na auto-ignorância, e elas, no seu devido tempo, elas se manifestam. Elas se manifestam de dois modos, Wanda. Elas se manifestam aparecendo como a minha circunstância de vida exterior, mas elas se manifestam como a minha condição mental a nível consciente. Né? Porque esse material do subconsciente, do inconsciente, ele continua aparecendo na mente consciente. Né? Então, todo esse material aqui, né, do nosso corpo causal, ele vai ficar condicionando e produzindo o nosso parabada karma, nossas circunstâncias de vida, e vai, no mesmo tempo, ele vai continuar produzindo pensamentos, sentimentos, emoções, todos eles que são gerados do meu corpo causal, né, que aparece na minha mente consciente, no meu corpo sutil. Então, leva um período de tempo até que a gente consiga popular o nosso corpo causal com vasanas fundadas no autoconhecimento, entendeu? O autoconhecimento, ele tem o poder de secar as ignorâncias, todas as vasanas fundadas na autoignorância, né? A gente analisa o nosso chart, né? O nosso posto também em cima. O autoconhecimento, quando ele ocorre, ele tem um certo poder. Se ele for um autoconhecimento muito claro e profundo, ele tem o poder de secar, né, grande parte daquelas vasanas fundadas na autoignorância. Mas aqueles que sobreviveram, e que sempre sobrevivem, entendeu? Eles precisam gradualmente serem neutralizados através de vasanas novas, que são as vasanas, agora então, derivadas das minhas palavras e ações a partir dessa plataforma de autoconhecimento, entendeu? Tudo isso nada mais é do que um processo de total transformação ou reprogramação, transformação, reprogramação do nosso corpo causal em relação ao corpo sutil, entendeu? A gente vai através desse sistema vasanas, passando pelo corpo sutil, entrando no corpo físico como uma ação, deixando as suas marcas, os seus traços, né? como vasanas, como tendências. Então, esse sistema de vasana, desejo, pensamento, ação, vasana, esse vício circular, né, vicioso, esse samsara chakra, é o que nos permite de gradualmente, entendeu? Limpar ou reprogramar o nosso corpo causal. Porque esse autoconhecimento, ele só é estádio na medida que ele cria raízes no corpo causal, de tal modo que o corpo causal já é populado por boas vasanas. Boas vasanas são vasanas fundadas no autoconhecimento. Somente então as nossas respostas aos estímulos são respostas espontaneamente satívicas, espontaneamente dármicas, espontaneamente vedânticas. Por quê? Porque o meu corpo causal agora ele está populado por vasanas fundadas no autoconhecimento, entendeu? E esse é um processo que leva algum tempo, mano. Não sei se cobriu a sua questão. Sim, respondeu sim. Que o povo faz perguntas, senão cai na minha segunda. Hã? Não entendi, querida, porque cortou. Aí, pô, manifesta, pergunta. Tá falhando, Wanda, só. O meu tá falhando? Agora melhorou. Tá ouvindo? Sim, tá falhando. Agora melhorou, mas antes eu não consegui te ouvir. Tá, não, então eu disse que eu tenho mais perguntas. Que aí depois eu falo a minha. E, ó, tá, a sua Ela disse que tem mais perguntas, mas que vai abrir para outras pessoas por enquanto. Mas vocês estão tendo dificuldade de ouvir a Wanda também? Porque está uma voz metálica. Sim. Sim. Eu tenho uma pergunta depois. Então você fala agora, depois a gente volta para a Wanda. Eu também tenho uma.
Além da, a minha pergunta é mais em questão de terminologia, sabe? É que eu me confundo. Terminologia? É, terminologia védica aqui, por exemplo. Eu tenho dificuldade de entender quando se fala Paratma, Atma, Jivatma, Brahman. Brahman eu entendi, mas eu não sei a diferença de Brahman e Atma. Eu tenho a dificuldade de entender se Jiva Mukta é o mesmo que Jivatma, entendeu? Ou se são só sinônimos. Às vezes eu estou lendo alguma coisa e aparece, eu não sei distinguir. Eu vou mandar para você um glossário muito completo, sânscrito. Aí você vai ter capacidade de, cada vez que você tiver dúvida, você resolve essas questões. Beleza. Tá? Ok. Posta no grupo. Posta no grupo, muito bem. Okay. Posta no grupo. Quem que tem uma pergunta? A Betânia. Então, com essa pergunta da Wanda, né? Eu fiquei pensando, porque a gente está lá nas três energias, falando para objetivar as vasanas quando elas chegam, né? Só que assim, como eu ainda não tenho autoconhecimento tão estabelecido, quando venho... Peraí, só um minutinho. Desculpa. Então, como eu não tenho esse autoconhecimento tão estabelecido, quando acontece uma situação principalmente conflituosa, de alguém falando alguma coisa e que aquilo traz algum conflito para mim, eu ainda estou num lugar de, quando acontece isso, fazer várias técnicas ao mesmo tempo. Coloca o pensamento oposto. Respira fundo aqui. Não, isso não isso é mítia só, isso é aparente. Então, tem um monte de técnicas que eu fico usando para tentar objetivar essa vassana, para que essa vassana se dissolva, né? Para que não volte. Só que como eu não tenho tão estabelecido, não é de imediato que isso acontece. Eu fico entre várias técnicas, vamos dizer, mais técnicas ainda, mentais, né, para poder tentar até eu me acalmar quando vem alguma coisa que é forte para mim. Então, é uma pergunta assim. Não, essa expressão justa. Eu queria te dizer isso, entendeu? Eu queria corrigir um pouco o que você falou antes, que quando você é numa situação, e essa situação ela produz uma perturbação mental, emocional, e você sabe que uma mente emocionalmente, mentalmente perturbada, ela não somente ela oferece muito desconforto, né? Mas é uma mente propícia a cometer erros, né? Nesse sistema de estímulo e resposta, nesse jogo da vida, né? De interação com o campo, né? Então, se minha mente é perturbada, eu acabo fazendo respostas que não são apropriadas, que não são em seus devidos tempos, eu vou dizer alguma coisa que não é justa, eu vou me perder emocionalmente, eu vou perder a minha discriminação, vou perder o meu equilíbrio emocional, etc, etc. Então, nós estamos falando aqui de situações que, de qualquer modo, provocam, né, uma desestabilização da minha sanidade mental, né, mental e emocional. Né? Eu fico agitado, né? Eu fico estressado, eu fico confuso, né? etc, etc. Então, como a gente vai fazer isso? Então, quando a mente ela ainda é sujeita, né, a esses estados, essas condições mentais, muito frequentemente, essa é uma indicação de que a mente ainda está lidando com energias mais densas, entendeu? Portanto, discriminar Satya de Mithya não é a sadhana mais indicada nesse caso, entendeu? Não sei se vocês já notaram. Se a mente é perturbada, você querer implementar a discriminação entre o sujeito absoluto e a mente, dizer isso não sou eu, tudo isso é um objeto. Uma mente
perturbada, uma mente densa, né? Essa discriminação extremamente sutil se torna quase impossível e ineficaz. E é aí que a maioria das pessoas elas decidem que o Vedanta não funciona, entendeu? E o Vedanta realmente não funciona. Aquela ferramenta, essa ferramenta final, que requer uma mente extremamente sutil, uma mente extremamente refinada, né? Ela só funciona se a mente tiver já desenvolvido aquele tipo de purificação, preparação. Então, quando a mente ela está assim, aquilo que a gente deve fazer é aplicar um outro tipo de aspecto, né, do conhecimento vedântico, mas é do Karma Yoga, né? Porque os ensinamentos do Karma Yoga, eles são mais densos, são ainda sutis, são ainda Vedanta, mas eles são mais densos, eles são muito mais fáceis para a gente aplicar os conhecimentos do Dharma, entendeu? Se acontece alguma coisa, então o seu objetivo, né, naquele momento, não seria mais, desculpem, a sua sadhana já não seria querer discriminar o que está ocorrendo como mithya e assim se livrar do problema dizendo assim, eu sou satya e isso tudo aqui não é real, mas o meu objetivo é simplesmente interagir com o campo tentando compreender o que é Dharma, o que não é, o que é a Dharma, entendeu? E o porquê da minha reação, né? Se eu estou me perdendo no meu Swadharma, porque, como vocês sabem, o Dharma ele envolve 3 aspectos diferentes. Um é o meu Dharma pessoal, a minha natureza, né? a minha tendências, as minhas aptidões, né? O meu modo de ser, do ponto de vista de Jiva, né? A minha Jiva-Hood, o meu condicionamento, né? A minha essência da minha natureza, do meu programa como Jiva, né? Então, eu tenho que respeitar isso, eu tenho que respeitar o Dharma de todos os outros, né? Eu tenho que compreender o Dharma situacional em cada circunstância de vida e compreender o Dharma universal, né? O Dharma universal é aquele que é bom para todos, né? Fundamentalmente, significa não fazer nada a ninguém, não machucar ninguém, no injury, não machucar, não ferir, não fazer nada a ninguém que você não gostaria fosse feito a você. Então, nesses momentos de crise, veja bem, a gente não tem tantas possibilidades de apertar o botãozinho do pausa e depois correr para o banheiro, abrir as nossas escrituras de Karma Yoga e começar a ler rapidamente. A gente tem que começar a contar com o conhecimento que já foi, de certo modo, assimilado em nossas mentes e que a gente tem que chamar ele, né? Invocar esse conhecimento sobre karma, sobre dharma, entendeu? De modo que eu possa compreender melhor a situação, fazer uma leitura melhor da situação, ser capaz de me ver de modo mais objetivo, ver os outros de modo mais objetivo também ajuda, entendeu? Ver a situação de modo objetivo, porque se eu vejo a partir do meu condicionamento, por exemplo, se eu tenho uma aversão a pessoas com hábito de fumar cigarro, né? Eu tenho uma aversão, eu tenho um preconceito com pessoas que têm cheiro de cigarro. Aí eu vejo uma pessoa com cheiro de cigarro que entrou na minha frente, eu estava no ônibus ou no shopping center, aí imediatamente eu começo a projetar coisa em cima daquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa tem cheiro de cigarro. Mas a pessoa tendo cheiro de cigarro não significa nada a mais do que a pessoa que tem cheiro. Não significa nada a respeito das qualidades e das capacidades da pessoa, entendeu? Então, essa é uma visão subjetiva. Eu não gosto da pessoa porque ela tem cheiro de cigarro. Se você, naquele momento, aplica uma visão objetiva das coisas, você diz assim, eu não gosto de cigarro, de cheiro de cigarro, e eu sobrepus isso na pessoa, e agora eu estou dizendo que eu não gosto da pessoa, que a pessoa é ruim, ou
vale nada por isso, por isso, por isso, por isso. São os nossos preconceitos, né? Então, a gente tem que tentar compreender a situação de modo mais objetivo, compreendendo o Dharma da situação, o meu Swadharma, as minhas tendências que você já deve conhecer, né? Sempre melhor, né? Você tem que compreender que o seu Swadharma como buscadora de moksha é aquele de cuidar de você e não estar por aí sempre tentando salvar os outros ou defender os outros ou querer fazer o Dharma dos outros. Como o Gita diz, né, o Lord Krishna diz, fazer o Dharma dos outros é uma atividade cheia de perigos, né? Então, eu não sei bem de onde essas irritações, essas perturbações ocorrem para você, mas você precisa de fazer uma análise clara e ver o porquê que elas estão ocorrendo. Entendeu? Quais são esses padrões, essas samskaras, né? Essas vasanas, que elas trigam essa reação, entendeu? Não que a gente queira entrar muito no aspecto psicológico dessas vasanas, entendeu? Não, a gente deve simplesmente observar e ver assim, não, essa simplesmente é uma tendência antiga, e eu sei que essa tendência, eu já analisei elas, é uma tendência que não me traz benefício, entendeu? Ela me traz esse sentimento de irritação, esse sentimento de querer fazer alguma coisa pelo outro, por exemplo, entendeu? Etc., de querer trazer justiça numa sociedade que é injusta, aquilo que seja, entendeu? Então, de novo, você tem que ajustar, a gente tem que ajustar o nosso Swadharma, entendeu? E lembrando sempre que o meu Dharma aqui é o Dharma fundamentalmente de alguém que quer obter o autoconhecimento e me liberar do samsara, entendendo que todo mundo precisa fazer o trabalho deles, que ninguém pode fazer o trabalho de ninguém, etc, 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 entendeu? Então, diversas coisas a gente precisa observar, mas a gente tem que utilizar essas ferramentas do Vedanta, essas sadhanas do Vedanta, aquelas que sejam mais em harmonia com a minha condição mental. Porque se minha condição mental é muito perturbada, eu preciso de, né, fazer Karma Yoga. Esse Karma Yoga for ainda muito sutil, nesse caso, entendeu? Aí eu preciso fazer qualquer outra coisa. Eu preciso fazer asana, eu preciso fazer exercício de yoga, eu preciso correr um pouco, nadar, entendeu? Eu tenho que liberar um pouco de energia, um pouco de tensão, um pouco de estresse, entendeu? Uma mente, por exemplo, extremamente estressada, ela não é capaz nem mesmo de tirar benefício dos conhecimentos do Karma Yoga, de aplicar o Karma Yoga, entendeu? Tudo depende da condição mental naquele instante. Tem alguém aí que está com o microfone aberto e tem fundo? O Felipe. Então, agora fecha. fechou. Betânia? Sim, é isso. Não, é raro agora ter alguma situação que traz isso, mas aí agora é muito perceptível quando essa situação aparece, e aí tento lidar de diferentes maneiras, mas é isso mesmo do Karma Yoga. Porque, veja bem, não o Karma adianta, Yoga... como você falou, não adianta quando acontece uma situação ali, isolada, que acontece isso, eu já percebi, não adianta, não consigo fazer o viveka do que é o ser e o que não é possível, tá em outro âmbito, que daí tem que acalmar mesmo. Tem que acalmar a mente antes. A gente precisa de compreender as nossas limitações, esse é um ponto talvez muito importante para você, Betânia, compreender as nossas limitações e aceitá-las. Como diz aquele ditado, Senhor, me dê a coragem, a força e o poder de aceitar o que não pode ser mudado, entendeu? E mudar aquilo que pode ser mudado, né? Então, a maioria desses parabada karmas, eles precisam ser aceitos, entendeu? A gente não pode fazer nada para modificá-los
ali, no momento, no spot. A gente pode trabalhar para transformar as nossas vidas de tal modo que aqueles parabada karmas eles comecem a serem modificados, transformados também. Então, a gente, através da atitude do Karma Yoga, a gente, em vez de a gente ficar brigando, lutando e dizer, não, eu não deveria isso, não queria isso, eu não estou conseguindo fazer o trabalho, eu não sou iluminada ainda. Em vez de tudo isso, a gente simplesmente aceita as nossas limitações, entendeu? Com a atitude de Karma Yoga, sabendo que todos nós somos seres humanos, todos nós somos vítimas, né, dessa ignorância universal e que nós estamos trabalhando para a nossa evolução espiritual e que os erros ocorrem, as quedas ocorrem e a gente cai, levanta e a gente jamais deve se sentir diminuído, pequeno, culpado por nenhuma dessas quedas, nenhuma dessas dificuldades, entendeu? Tudo isso é parte do nosso processo. E o Karma Yoga, o espírito do Karma Yoga, ele compreende isso, ele recebe tudo isso, ele diz, sim, estou fazendo o meu melhor, e agora eu recebo, é um momento de perturbação, de dificuldade mental, de falta de discriminação, de confusão emocional, etc. Você recebe aquilo ali com espírito de gratidão, de aceitação, e ao mesmo tempo você começa a responder ou analisar, ou fazer uma leitura da situação de modo a compreender melhor o que é o Dharma e o que é o Adharma com esta situação, entendeu? O Dharma é aquilo que a gente vive, né, em harmonia com as leis cósmicas do universo, né, as leis. Então, toda vez que a gente não vive completamente alinhado com essas leis, essas perturbações. Obrigada. Obrigada. Olá, pessoal. Olha, Fábio. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Fábio? Apareci. Legal esse satsanga improviso no domingo, assim, né? Achei ótimo. Eu não ia poder participar porque ia fazer um programa. Mas não precisa contar essa história porque ela já passou. Você está participando. Tô participando. Até começou a chover, aí eu tive que ficar. Ok. E Chuara contribuiu. Então, querido, você quer dizer alguma coisa? Não, só falei um oi só. Não tenho perguntas por enquanto. Gustavo, você tem alguma reclamação, Gustavo? Não, sem pergunta e sem reclamação. Então, vamos voltar para a Wanda. Tô aqui. Estão me ouvindo? Tá ouvindo bem agora? Aí, agora sim, agora melhorou. Tá. Sobre moksha, linda. Sobre moksha, meus temas recorrentes. Tem um microfone aberto aí. Tem alguém com o microfone aberto mesmo. Posso dar continuidade? Sim, por favor. Ok. Com o estabelecimento do autoconhecimento, essa fase aí, né, que se chama Nididhyasana, né, não sei falar isso direito, há também uma maior aceitação e tolerância com experiências e sensações mentais, assim, não tão agradáveis, né? Você vai entendendo melhor o campo do Dharma, a própria vida, a existência, como é que as coisas acontecem. E vai percebendo que todo fenômeno, seja ele qual for, né? Toda experiência, toda sensação, enfim, é passageiro, né?
pode ser boa, pode ser má, todas elas vão fugir, vão desaparecer em você. Você é aquilo que sempre fica, né? E esse entendimento mais estabelecido, por assim dizer, ele também vai ajudando nessa questão daquelas vássanas recorrentes, né? As vássanas que incomodam mais. Meio que tudo vai se acomodando e elas, a partir disso, também elas vão se resolvendo, porque você não resiste, né? Quando chega, meio que nesse movimento aí anterior que a Betânia estava falando, você não resiste no sentido de, deixa eu tentar resolver, deixa eu fazer isso, fazer aquilo, para retirar aquela sensação desconfortável. Por outro lado, você também não alimenta aquilo, né? Você não cede mais aquele tipo de vássana. E isso faz com que ela, por assim dizer, vá no movimento se resolvendo. É lógico que o Jiva, quando precisa, vai entrar com ações, porque, lógico, isso também faz parte de Nitya, o Jiva age. Mas essa aceitação do que vem, sem querer modificar para melhor, porque o Jiva sempre quer modificar para melhor, né? Se vem qualquer experiência ruim, o Jiva quer modificar para tornar aquilo bom, para tornar aquilo favorável a ele próprio. Então, a minha questão é se esse processo, né, da forma como eu estou vendo, é Nididhyasana também. Sim. É Nididhyasana. Nididhyasana, sim. É a constante aplicação desse conhecimento. Esse conhecimento, ele tem diversas faces, né? Ele tem diversas ferramentas ou aspectos. Então, como você colocou nesse caso, né? Você compreender que tudo que ocorre, né? Ele se modifica e passa, né? E tudo que passa contra um fundo, né? Um background, que é aquele que não passa, que não se modifica, né? Tudo que vem, vai, tudo aquilo que vem, vai, somente vem e vai, porque existe um princípio que é sempre permanente, que não vai e não vem. Esse é você, sou eu, é a consciência de todos nós. Então, compreender isso sempre mais claramente, né? É uma outra ferramenta importante, entendeu? Importante para você encontrar equilíbrio, até mesmo em situações como o exemplo da Betânia, né? Se você tiver realmente claro nessa compreensão de que você é aquilo que é sempre presente, que jamais se modifica, e tudo aquilo que aparece para você, ela tem um início e um fim. Se esse conhecimento for claro, né? Muito, muito firme, aquilo ali já tem um poder enorme de restabilizar a mente, entendeu? Mesmo que não completamente, mas pelo menos 50%, 60%, 70%. Mente, não, eu lembrei desse conhecimento, e esse conhecimento é um conhecimento que me reequilibra. Eu sei que em Nietzsche nada é permanente, tudo vem e vai, tudo passa. Então, e eu, por outro lado, sou aquilo que não tem início, enfim, não vim num lugar, não vou a lugar nenhum, eu sou aquilo que permanece sempre. Né? Esse fundo sempre presente, né? Que jamais se modifica, né? Invariavelmente presente. Tudo isso é parte daquilo que a gente chama de Nidhyasana. Mais a gente vai assimilando esses conhecimentos do Vedanta, tanto os conhecimentos do Jnana Yoga como do Karma Yoga, e essas ferramentas elas se tornam vivas dentro de nossas mentes, mais a gente é bem protegido, mais a gente tem esses escudos, né? As escrituras dizem que os ensinamentos são como escudos que nos protegem de grande sofrimento. Esses conhecimentos vão ficando vivos, aí a gente tem esses escudos que nos imunizam. Essa imunidade mental, emocional, psicológica, né? Essa imunidade psicológica do Jiva precisa ser evidente, né? Essa moksha é moksha para o Jiva, porque a consciência já é livre.
é moksha para o jiva, e o jiva somente é livre, né, na medida que ele já não é mais totalmente, né, vulnerável a essas vasanas fundadas na ignorância referente à sua real natureza, identidade como consciência, ser, existência, né? Todas essas reações nossas humanas, elas são fundadas na ignorância referente à minha real natureza, né? Todas essas contrações mentais e emocionais, elas são resultantes dessa ignorância. Então, essa constante aplicação desse conhecimento deve ser o nosso objetivo, Wanda, porque nós queremos um moksha, uma libertação quase perfeita. O Ramji chama de perfect satisfaction, satisfação perfeita. Eu já digo que não existe satisfação perfeita, mas existe satisfação quase perfeita, na medida que a ignorância ela vai se dissolvendo, 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 e o nosso corpo causal ele vai se populando de vasanas, de impressões mentais e emocionais derivadas desse autoconhecimento, desse conhecimento das escrituras, de tal modo que nossas respostas espontâneas elas já não são mais respostas fundadas nesse mal-entendido de que eu sou um indivíduo corpo-mente e eu preciso de atacar, defender, me preparar, etc, etc, entendeu? Haver, evitar, correr, fugir. Então, todas essas reações humanas nossas, elas são fundadas na autoignorância e o nosso objetivo é gradualmente transformar o nosso corpo causal de tal modo que espontaneamente a gente possa desfrutar dessa condição chamada moksha, satisfação quase perfeita, entendeu? Equilíbrio quase perfeito, imunidade mental, emocional quase perfeita, pureza mental, emocional quase perfeita. É isso que a gente chama de elevação espiritual, isso que ultimamente eu gosto de chamar de elevação espiritual, é um processo gradual e sem fim. A gente sabe que existem alguns santos, alguns mahatmas, alguns iluminados, que não somente são pessoas que têm o autoconhecimento, e o autoconhecimento é firme, muito bem assimilado, mas ainda assim, alguns deles, eles não desfrutam desse autoconhecimento mais extensivamente. Por quê? Porque alguns desses yanis, eles ainda têm muitas vasanas que produzem algumas reações um pouco adármicas, estranhas, ou etc, etc, aqui e ali. Naturalmente, o Yanni é aquele que sabe quem ele é. Imediatamente ele sabe, eu não sou a minha vassa, portanto, eu não me identifico, e se eu tiver que resolver um karma aqui, eu resolvo, eu digo, eu peço desculpa, etc., como o Jiva, mas eu sei que eu não sou o meu Jiva. Mas, por exemplo, existe algumas escrituras nossas, eu ouvi o Paramartananda dizendo, que classificam os Jiva Muktas, né, os Yanis, classificam através dos níveis de purificação, os níveis de pureza mental, emocional, de transformação da personalidade emocional do indivíduo, entendeu? Nesse processo de educação e purificação espiritual, o indivíduo vai se tornando mais e mais quase como um santo, entendeu? Totalmente alinhado com o Dharma, com as leis naturais cósmicas, entendeu? Vivendo uma vida em harmonia com os outros seres, com ele mesmo, com as pessoas ao redor, o meio ambiente, dizendo as coisas quase que sempre adequadas no momento devido, etc., entendeu? Movido por desejos extremamente dármicos e satívicos. Então, esse é o objetivo de todos nós, mano. Tá? E é possível, é um grande trabalho, como você já deve ter notado. O autoconhecimento é o início desse processo, de um certo modo, entendeu? Ok. É uma pena que você não venha jornal com a gente vai entrar num tema, como se diz? Entrar num texto muito avançado chamado Panchadasi, que você adoraria. Pura Yani Yoga. É que é no carnaval, né? Carnaval eu gosto de cair em
Sansaricar. Ela vai sansaricar. Você sabe que eu estava lá na Índia? Legal, gostei da sua honestidade. Eu estava lá na Índia dando esse seminário, aí um dia, no meio do seminário, mais ou menos, eu não sabia, as pessoas vieram um pouco envergonhadas e me disseram, eu não venho, aquela pessoa não vem, uma lista de 6 ou 8 pessoas não vinham aquele dia. Por quê? Porque a gente alugou um táxi, a gente vai viajar em 3 lugares aqui, para conhecer lugares paradisíacos, isso e aquilo. Eles estavam ali para o seminário, mas eles queriam também dar uma curtida. Aí teve uma pessoa, uma pessoa que estava seguindo, muito interessada no seminário, ela virou e disse assim, não, eu gosto, eu sou apaixonada, eu estou gostando muito desse seminário, mas a gente tem muitos outros desejos também, né? Ela falou muito honestamente assim. Legal. Quem sabe numa outra ocasião. Ocasião? Ocasião. Um outro momento. Então, tá, essa bola para mais alguém fazer um. Aí depois eu volto para mais um. Ok. Aproveitar e agradecer ao Gustavo Muniz pelos textos, viu, Gustavo? Estou baixando e lendo todos. Muito bacana. Sobre o tema que a Betânia, da pergunta da Betânia, ele postou de Satya e Nitya, né, de você objetivar, né, e tem tudo a ver com a subjetividade que o Arlindo estava explicando lá. Sim. A Flávia quer dizer alguma coisa? A Flávia aqui. Posso fazer uma pergunta, professor? Querido, of course. Mas devo arrumar um tradutor primeiro. Quem é que vai ser o tradutor do Carlos? Eu mesmo. Tá bom. Há pouco o professor falou que nós temos que viver o nosso Dharma. Mas eu, por exemplo, eu tenho um feitio, eu vou na rua, se vejo alguém que precisa de ajuda, eu vou ajudar. Eu não sou capaz de virar as costas e ir-me embora. Não é a minha maneira de ser. Sim. Eu acabo de estar a viver o Dharma do outro, a ajudar. Portanto, eu não sou capaz de ver uma pessoa cair no chão e deixar ali. O Dharma dela vai ficar para ali. Sim. É meio complicado. Sim. Não significa que a gente não possa ajudar ao próximo, né? Em fato, as sociedades não são tão insensíveis, né? Porque nós temos pessoas morrendo de fome, dormindo na rua e a gente sabe, né? Por questões sociais, a gente não pode nem convidar essas pessoas para virem dormirem na casa nossa, comer na nossa casa, porque a gente não sabe quem mais está pela rua. Existe tanto perigo, né? Por aí. Mas quando o Lord Krishna fala de fazer o Dharma do outro, é uma atividade plena, repleta de perigos, entendeu? Ele simplesmente significa dizer, se você tem essa tendência, é um marco, uma marca de personalidade, de novo e de novo estar tentando, entendeu? Interferir, ajudar, fazer para os outros, etc. Sabe essas pessoas que estão constantemente metendo o nariz na situação, na vida dos outros e tentando ajudar, dando opinião, etc, etc. Isso é que precisa ser evitado. A gente não quer ficar fazendo isso, a gente quer ajudar quando a gente for chamado, né, convidado a ajudar, e ajudar as pessoas que realmente queiram ser ajudadas, ajudá-las de tal modo que elas possam, né, ir além da necessidade de serem ajudadas infinitamente, indefinidamente. Então, é isso que significa dizer. Eu não sei bem qual é o seu traço de personalidade, mas existem pessoas que são condicionadas a viverem assim. Eu encontrei uma pessoa na Índia agora, que ela vive nisso, ela ficou ali com a gente, nesse centro médico ayurvédico, e na parte da tarde tinha muito tempo livre, ela fazia amizade com as pessoas velhas indianas
e ficava ajudando elas a caminhar, a fazer uma coisa, ajudar a fazer o quarto, lavar, entendeu? São pessoas que elas têm isso, entendeu? A história delas é servir, servir, ajudar, ajudar é uma coisa compulsiva, que pode até mesmo ser o Dharma, a tendência da pessoa, mas essa tendência da pessoa não sempre é uma tendência realmente dármica, entendeu? Se a pessoa que faz isso é uma pessoa que está negligenciando o seu próprio desenvolvimento e crescimento, aquilo já não pode ser chamado de dármico, entendeu? A gente dá aquilo que a gente pode dar sem comprometer também o nosso processo de elevação, porque senão a gente está negligenciando o nosso trabalho interior, por outro lado, impedindo outras pessoas que possam realmente começar a cuidar delas mesmas, né? Mas tudo isso é uma linha muito sutil, entendeu? Que você precisa compreender. Não significa ser insensível, não significa ser insensível, frio, mas significa também não ser totalmente emotivo, sentimental a respeito das dores dos outros, porque as dores dos outros servem a um certo propósito. Entendeu? O sofrimento é parte do processo karma de cada um de nós. O sofrimento serve ao propósito de exaurir, esgotar papa-karmas para os indivíduos. Então, tem pessoas que elas ficam aflitas quando veem outras pessoas sofrendo e imediatamente querem cobrir a dor das pessoas, entendeu? Não, as pessoas estão sofrendo e o sofrimento tem o seu papel do ponto de vista espiritual, entendeu? Tem o seu propósito, a sua função. A gente não quer ficar interferindo no mundo de Ishvara. O Ishvara sabe o que ele está fazendo. Bom, obrigado, professor. Nada. Ô, professor, eu lembro que lá no livro do James tem uma passagem que ele fala a respeito de que você não tente salvar o mundo, né? O que significa isso? Significa que se você quiser ter um impacto positivo no mundo, você precisa começar por transformar você mesmo. Se você transforma você mesmo, você de uma pessoa ignorante se torna uma pessoa sábia, uma pessoa egoísta, mesquinha, avara, egocentrada, se torna uma pessoa generosa, amorosa, entendeu? Generosa, gentil, etc. Então, tudo isso vai ter um impacto positivo no mundo, entendeu? As pessoas, elas querem salvar o mundo e muitas vezes elas fazem isso dá uma plataforma de ódio, de raiva, de revolta, entendeu? Não, a gente precisa de fazer essa transformação interior em primeiro lugar e a partir daí a gente talvez tenha a possibilidade de impactar positivamente o Dharma Field, o campo Dharma, entendeu? Oi, Arlindo. Oi. Eu tenho uma pergunta. Quem é que está falando? É a Sarri? Sarri. Ah, Sarri. Há quanto tempo que eu não te ouço? Pois é. Não, é que eu estava pensando aqui. Não que eu esteja querendo desmerecer alguma coisa a respeito de Ishvara, claro, mas parece uma contradição o fato de Ishvara saber o que está fazendo e, ao mesmo tempo, a gente tentar se propondo essa transformação. Se Ishvara sabe o que está fazendo, qual a nossa necessidade em tentar modificar alguma coisa ou nos modificar para melhorar algo? Essa é a pergunta. Sim. Quando eu disse que Ishvara sabe o que ela está fazendo, ele sabe o que está fazendo em referência a como se diz, a delivery, a entrega. Ao fornecimento. Hã? Fornecimento, a entrega. Ao fornecimento do Parabhada Karma de cada indivíduo. Cada um de nós recebemos sempre
o resultado de nossas ações passadas, entendeu? O karma nosso, na medida que ele vai se desdobrando para a gente, ele é inteligentemente desenhado. Essa é uma ordem inteligente na qual todos nós recebemos aquilo que nós merecemos, entendeu? Nesse sentido, eu disse que Ishvara sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo no sentido de que a gente não precisa de tentar de substituir Deus e tentar mexer os pauzinhos, entrar lá no campo dármico e tentar manipular as coisas de modo a consertar a situação, consertar os erros de Ishvara. Não, Ishvara jamais comete um erro. Mas Ishvara não é um ser, um jiva encarnado em 3 corpos, com desejos, com medos, com aversões, com karmas, entendeu? Com vidas passadas, vidas futuras. Não, Ishvara é um ser vivo não encarnado. Ele é um ser vivo, autoconsciente, feito de conhecimento e inteligência pura. Entendeu? O universo inteiro é contido nele, mas ele não é uma entidade experienciadora, ele não é movido por desejos e medos, ele não é um fazedor de ação, nada disso. Leva um pouco de tempo para compreender o Ishvara, entendeu? Mas as pessoas que permanecem no Vedanta fazendo esse trabalho dedicadamente, persistentemente, elas acabam compreendendo o que é Ishvara, entendeu? Ishvara é essa ordem inteligente, perfeita, que não comete nenhum erro. Não? Mas o Jiva não é vítima dessa ordem, porque muitas pessoas, pensando nessa linha do fatalismo, né? Diz assim, não, se Ishvara é aquele que controla tudo, então eu não tenho nenhum poder de modificar as coisas, né? Então eu simplesmente não faço nada. Eu não vou fazer nenhum esforço para modificar as coisas. Então, como eu comentei, aquela expressão de um filósofo, não sei se é grego ou russo, uma pessoa que falou isso uma vez, né? O poder de saber quando eu posso modificar as coisas e quando eu devo simplesmente receber e aceitar as coisas, né? Então, nós temos essa capacidade intelectual chamada nosso poder de escolha, que nos permite de escolher o tipo de resposta que nós apresentamos ao campo, né? De momento a momento. Então, essa capacidade é o exercício que nós temos, né, de livre-arbítrio. Então, o que é o livre-arbítrio? É a capacidade de escolha. A escolha, ela se refere somente ao momento que a gente responde aos estímulos do campo. Entendeu? A gente não tem escolha quando o nosso karma se manifesta como a nossa situação de vida. Ali a gente não tem escolha. Ali é aquilo que a gente não pode mudar. Mas o que a gente pode mudar? Eu posso apresentar agora uma ação diferente das anteriores, de tal modo que eu posso criar um parâmetro karma melhor no futuro. Entendeu? Esse é o processo de transformação que eu me referia antes, falando com a Goda. Então, nós temos esse poder, esse livre-arbítrio, essa capacidade inteligente de escolha, e essa capacidade de escolha se refere ao Jiva no momento que ele se torna um karta, um fazedor de ação, aquele que responde aos estímulos. Então, nós não somos as vítimas, entendeu? De Ishvara completamente. A gente não é sadio assumir uma posição de vitimização e de impotência, porque nós temos esse poder, essa inteligência humana nos dá essa possibilidade de novo nos corrigirmos, de novo apresentarmos respostas que serão conduzentes a resultados melhores. O crescimento espiritual, o crescimento pessoal é um processo gradual que requer muito esforço, muita vigilância e um constante exercício dessa capacidade de resposta inteligente, de livre-arbítrio inteligente, que nada mais é do que responder em harmonia com as leis naturais do campo, leis dármicas. Né? Temos o poder, somos nós que fornecemos a Ishvaras as vasanas, e o Ishvara, no final das contas, é o facilitador de nossas vasanas. E quando eu disse que ele não comete nenhum erro, ele não comete um erro no sentido de que
o parábola karma meu, os resultados de minhas ações, ele jamais vai cometer um erro e mandar ele, por exemplo, para a Betânia e pegar os resultados da Betânia e mandar para mim por engano, entendeu? Assim, não, esses caras estão, de vez em quando se encontram, eu fiz uma confusão e mandei de um para o outro, eu mandei o do Fábio, mandei para a Wanda, da Wanda mandei para o... Não, Ishvara não faria jamais nenhum erro do jeito. É um computador biológico, não é nem biológico, entendeu? Esse conscious being like a computer, não? Que não é sujeito a nenhum defeito, a nenhum vírus, nada. Entendeu, Sari? Estou aqui, obrigado. Eu estou entendendo, estou vendo, estou escutando com atenção tudo que está sendo dito. Ótimo. Eu fiquei sabendo que você está considerando de participar do nosso seminário, mas seria um prazer grande ter você lá. Obrigada. Eu estou verificando as possibilidades aqui. Sim, super. Um empurrãozinho para conseguir. Sim. Vamos ver. Aproveita o vento. Quando o vento estiver batendo, né, na direção justa, você pega ele. Tá bom, querido. Obrigada. Tá, gratidão. Obrigado. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado a todos. Foi um prazer enorme encontrar vocês no domingo. Olha que deu tanto ibope, deu mais de 20 pessoas em algum momento aqui. De repente a gente pode mudar de sábado para domingo. Ei, Cecília. A gente quer sábado e domingo. Eu estou à disposição, você sabe que eu sou um fanático, né? Boa ideia, hein? Muito bom, adorei, adorei. Sempre muito bom ter um conhecimento aí de vocês. Ok. Então tá, queridos, a gente pode considerar isso, de fazer a nossa aula no sábado, no domingo, no sábado, e no domingo fazer 1 hora de pergunta e resposta para aqueles mais fanáticos. Né? Tá bom, professor. As melhoras aí para a ronquidão. Eu tenho que ficar bom, porque eu tenho que chegar em forma no Brasil, né? Tenho 3 semanas para recuperar, mas não posso abusar. Professor, tem que rolar uma cachoeirinha nesse seminário, hein? Senão, Hã? dessa vez. Tem que rolar uma cachoeira dessa vez. Lá em Janópolis. Vai. Você chega lá com uns 2 dias antes e depois para você curtir um pouco. Não, tem que ser todo mundo ali, na cachoeira. Todo mundo? Lá na cachoeira. É um momento de meditação, entendeu? Meditação vedântica. Entendi. Então tá. Se a Wanda vier, eu aprovo. A Cecília também está em dúvida se vem, viu, Arlindo? Hã? A Cecília também está em dúvida se vai para o seminário. Sim. Zé Roberto, eu acho que a gente pode fazer assim. A gente pula uma sessão da tarde, entendeu? Depois do almoço a gente vai para cachoeira. Aí depois e à noite faz o karaokê. E à noite karaokê com vinho. Faz o satsang na cachoeira, também dá, lindo. Uai, lá na beleza. Então. Acho que eu vou, hein? Vem, Wanda, vem, Wanda, vem, Wanda, vem. Ô, Wanda, lá tem carnaval também, Wanda. Você pode ir de noite pro carnaval. Sim, tem carnaval lá. E é pertinho ali onde a gente vai estar. Vamos sambar. Você vai unir o útil ao agradável, tá vendo? Tem carnaval, sim.
Wanda, vem. O Se eu Carlos... for. Ah, sim, se vem a Sarri, aí fica mais fácil para a Wanda. Elas podem sair no mesmo bloco. Bloco Unidos do Vedanta. Unidos do Vedanta, legal, super. A gente tem que pensar na fantasia também, porque elas não vão sozinhas, temos que ir todos também, né? Pelo menos uma noite. Todo mundo fantasiado de sannyasi. Eu vou de Ramana Maharshi. Só com a cuequinha. Todo mundo de amarelo, né? Eu vou... Não, José Roberto. Não vou falar, eu ia falar uma coisa, mas não vou não. Essa aí não dá. Eu ia falar que eu vou de Prem. Eu vou de Shiva. Faça uma forma para eu também ver. Está sendo gravado isso tudo, eu quero só ver depois. Mas isso é fofoca. Você corta. Não, o host é o Arlindo. O Arlindo corta essa parte. Eu não corto nada, eu falo cada coisa cabeluda e nunca corto. Então é isso. Então tá tudo. A gente vai fazer o bloco do Vedanta, o carnaval, com a Wanda, com a Sarri, e todo mundo tem que levar 2 metros, 3 metros de pano a laranja para fazer o sannyasi. Ok, queridos, a gente se vê sábado que vem, e de repente sábado e domênica, se eu tiver com força. Tá? Abraço a todos. Bom domingo, gente. Melhoras aí. Tchau para todos.